Olá, nós estamos nos estudos do Credo dos Apóstolos. Hoje nós vamos fazer o estudo de número 19 e vamos estudar sobre as capacidades do Espírito Santo. Nós dizemos no Credo Apostólico, creio no Espírito Santo, mas o que isso significa? Nós vimos no estudo anterior que o Espírito Santo não é apenas uma influência, uma força, como alguns cristãos, um ramo do cristianismo, pensa. Mas o Espírito Santo é Deus, né? E Deus tem as qualidades essenciais como a onipresença, a onipotência e a onisciência. E o Espírito Santo habita no coração daqueles que creem quando ele aplica a obra de Cristo, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, e essencialmente o Espírito Santo dá o que nós chamamos de novo nascimento, né? Como Jesus falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, né? Nascer do Espírito, né? Não apenas da água, né? Ser batizado, mas nascer lá no coração. Hoje nós vamos prosseguir estes estudos na doutrina do Espírito Santo, que é chamada na teologia de pneumatologia, não é? A palavra pneuma, ela é muito ligada a sopro, ao ar, não é? Então é o estudo do Espírito Santo, né? Que é aquele que Deus assopra, né? O Pai é eternamente gerado, né? O Filho gera eternamente, o Pai, aliás, gera eternamente o Filho, e o Filho assopra, né, o Espírito Santo, né, àqueles que creem. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre as capacidades do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é capaz de fazer? Pelo menos 4 coisas essenciais. Essas 4 coisas nós poderíamos lembrar aqui o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida das pessoas. Primeiro, o Espírito Santo ele tem intelecto, né? Nós observamos 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo diz, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se o homem tem intelecto, tem conhecimento, o Espírito Santo também o tem. Nós temos muitos textos que poderíamos comprovar isso na Escritura, mas esse é um texto que é bem completo, 1 Coríntios 2, 11. Segunda coisa, o Espírito Santo tem emoções, né? Ele é Deus, mas o nosso Deus também, quando ele, por exemplo, é misericordioso, ele volta o seu coração, ele volta as suas emoções para nós. Quando nós vemos que o Espírito Santo tem emoções, significa que ele pode ser alegrado, como ele pode ser entristecido. Lá em Efésios 4, 30 a 32, Paulo diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês nem qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, Paulo diz assim, não entristeçam aquele que o transformou, aquele que o resgatou, aquele que aplicou a obra de Jesus no seu coração, não é? Aquele que o selou para o dia da redenção. O Espírito não só tem intelecto, tem emoções como entristecer-se, a gente poderia citar outras também aqui, mas basta exatamente um texto de cada para a gente entender o que a gente deveria aprender de fato. Não só intelecto, emoções, mas também o Espírito tem uma vontade, né? Quantas vezes você precisa de direção
principalmente num ano que se inicia, você entender que Deus tem uma direção para a tua vida. Qual a direção para a tua vida? Então, comece a orar e peça ao Espírito Santo que Ele dirija a sua vida, Ele possa fazer a sua vontade, né, no seu coração. Aqui em Atos 13, no verso 2, quando vários missionários são separados, né, para a obra de Deus, ou santificados para a obra de Deus, o texto diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, olha o que o texto diz, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E veja que Paulo teve aqui chamado de Saulo ainda, mas é o apóstolo Paulo que se refere. Mas Paulo, dentre as 27 epístolas do Novo Testamento, Paulo escreveu 11, né? Então veja aí o número de igrejas que ele plantou, né? Ou ele apoiou. Então é importante a gente perceber o quanto o Espírito Santo ele exerceu a sua vontade. O Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Em 1 Coríntios 12, 11, quando trata dos dons do Espírito, Paulo diz, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. Então é interessante, isso é vontade, né? O Espírito Santo, ele distribui os dons, as capacidades, as realizações, os ministérios, são palavras usadas para a ação do Espírito Santo. Você pode então entender que ele tem a vontade. Então ore para o Espírito esse ano, para que, qual é a área que Deus quer que eu trabalhe numa igreja local, ou na igreja em que eu estou congregando. Se você não está congregando ainda, eu convidaria você a congregar a uma igreja local, estar ali exercendo o seu ministério, a sua vida, Deus usando e gastando a sua vida em prol do Evangelho. Então, se o Espírito tem intelecto, tem vontade, tem emoções, ele também faz agora habitação naqueles que creem no Senhor Jesus, não é? Na verdade, é Deus que toca o coração, mas humanamente falando, nós dizemos que nós aceitamos a Cristo, né? Mas Deus primeiro tem que nos aceitar, o Espírito Santo tem que nos tocar. Então veja que Jesus disse que o Espírito Santo ele habita conosco, né? Em João 14, no verso 17, olha que Paulo diz aqui, aliás, o evangelista João aqui diz aqui, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vocês, os discípulos, né, o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Como é que pode Deus habitar no coração? Um grande mistério, né? Agostinho sempre falava sobre isso, o mistério de Deus habitando em nós, não é? E Paulo vai continuar e vai mostrar que o nosso corpo habita tanto o Espírito Santo que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo corrigindo uma série de problemas, de pecados que havia na igreja de Corinto, Paulo diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então veja que o Espírito Santo ele habita naqueles que creem e agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É por isso que a nossa vida deve ser uma vida santa e é um bom desejo, num ano que se inicia, nós pensarmos na santidade da vida, na santidade do corpo, uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em resumo, as capacidades do Espírito Santo mostraram que ele tem intelecto,
que ele tem emoções, que ele tem vontade e que ele faz habitação naqueles que creem em Cristo. E você já creu em Jesus como seu Salvador pessoal? Se você creu, amém por isso. Se você não creu em Jesus, eu o convidaria a colocar Jesus no seu coração, na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua família e lhe desejo um bom ano. Que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.